Saúdo os amados irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é seu irmão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, seu irmão Osmar Santana de Souza, evangelista, capelão, reverendo, conferencista, pregador, ministério de pregação da Palavra de Deus, pregador, evangelista, desde os meus 14 anos. Irmãos, não tenho nada a questionar, nada a falar, nem contra uma fé, uma crença, uma religião, uma crença ou religião, seja ela católica, espírita, maçônica, budista, ubanda, candomblé, terreiro, macumba, feitiçaria, bruxaria, magia negra, mandinga. Eu só sei falar uma coisa: o crente evangélico e o cristão, crente e o protestante não apoia maçonaria, nem catolicismo, não apoia maçônia, ubanda, candomblé, cultismo, nenhuma fé pagã, oculta ou escondida ou secreta. Fé ou crença ou dogma, seja religioso ou não religioso, cultismo, cultuar, adorar a imagem, esta alta escultura, ouro, prata, bronze, ouro, prata, madeira, tábua, barro, deuses feitos pela mão de homem e de mulher, feito pelo estalta escultura, adorar um espelho, parede, porta, janela, vidro, coisas feitas de barro, bronze, essas coisas aí. Cultuar ou adorar o sol, a lua, as estrelas, mar, terra, peixe, riacho, rio, cachoeira, mar, deuses feitos por mão de homem ou feitos por mão de mulher ou estalta escultura, nem figura de macho e nem de fêmea. Porque Deuteronômio capítulo 4, se você ler ali no 14, 15, 16, 17, 18, se você ler na palavra de Deus, diz: não adoreis, olá, o sol, a lua, as estrelas, mar, terra, nada, nem o que há sobre a terra, sobre o mar, sobre as águas, os animais, aves, padais, passarinhos, ou animal quadrúpedes, que tem 4 rasteja, ou anda em 4 patas, ou em 2 patas, ou que rosmina, ou não rosmina, rosmina ou não rosmina as suas unhas, tudo tal, aqueles animais, né? Nem adoreis os anjos, nem seres celestiais, nem corpos celestiais, nem corpos humanos, nem astros, só lua, estrela, nada sobre os céus, nada sobre a terra, nem horóscopo, astrologia, cultismo, nada seja fé que não seja em Jesus. A gente tem que crer só em Jesus, só em Cristo, só no Filho de Deus, Emmanuel, o Messias, o Deus conosco, Deus presente. Crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é o Evangelho verdadeiro. Crê no Pai, no Filho e no Espírito, Santíssima Trindade. Deus Trino, Deus Triuno. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Então, irmão, nós ficamos com o Evangelho. Primeiro Evangelho, segundo, terceiro, quarto Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Entendeu? Nós ficamos com os 4 Evangelhos. O livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico. Depois vem as cartas paulinas. Vem a carta de Pedro, vem a carta de São Judas, São Pedro, São João. Ficamos também com a carta Tiago, São Tiago, né? Um apóstolo, Jesus Cristo, Judas, Tiago, João, o apóstolo João, entendeu? E médicos, ou seja, Mateus era um doutor, era um médico. Levi era um publicano, entendeu? Levi é Mateus é publicano. Cefas era Pedro, um apóstolo, pescador. Pedro e João eram pescadores, homens pescadores. Jesus chamou eles na beira do mar, ali na alfândega, ali na Galileia. Chamaram eles para ser pescador. Eles eram pescadores de peixe, chamaram para ser pescadores de homens, de almas, para o reino. Nós sabemos a palavra do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era judeu. Jesus Cristo chamou ele era mestre, ele era rabino, ele era judeu, ele era escriba, fariseu. O Senhor chamou ele, converteu ele, passou a ser um servo do Senhor, um apóstolo. Tinha dom de revelação, visão, profecia, cura, milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Todos os discípulos tinham tudo em comum. Hoje as pessoas brigam pela Assembleia Madureira, pela Assembleia Belém. Eu sou Assembleia de Deus Ministério Belém, sou Assembleia de Deus Ministério Ferreira, Ministério do Braz, Ministério Madureira Belém, pela Igreja Pentecostal Deus e Amor, a Igreja Pentecostal Chama Divina, pela Igreja
Ministério Pirus. Briga por tanta igreja, ministério, denominação. Mas não vejo ninguém brigando por Jesus. Briga por placa religiosa, placas de igreja, placa de ministério, placa de denominação, placa de instituição religiosa. Muitos brigam porque eu sou do apóstolo tal, sou do mestre tal, do mestre tal, do escriba tal, fariseu tal, do rabino tal, conferente tal, reverendo tal, igreja tal, ministério tal, a Batista Lagoinha, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, pela igreja do Nazareno, pela igreja Batista Lagoinha, pela igreja tal, pastora, bispo tal, bispa tal, briga por título de cooperador, cooperadora, diácono, diaconesa, presbítero, bispo, ancião, pastores e pastores, cargo, título dentro da igreja, dentro da organização. Está em crise as igrejas hoje, porque uma diz, eu sou assembleia, sou boa. Outra diz, não, sou batista, sou boa. A outra diz, eu sou presbiteriana é boa. Outra fala, eu sou metodista, a igreja é boa. Outro fala, eu sou da Testemunha de Jeová, a minha é boa. Outras falam assim, eu sou da Adventista do sétimo dia, a minha é boa. Outro fala assim, eu sou da igreja dos Mormons, dos missionários dos últimos dias, dos outros tempos, e a minha é boa, melhor. É uma briga religiosa em si, por capa, isso é uma capa, tá em inglês, é uma capa, é uma religião, é um jugo, é um fardo humano. Porque minha igreja na doutrina não pode aparar o cabelo, não pode cortar o cabelo, a mulher não pode fazer o cabelo, cortar o cabelo, pode aparar o cabelo, a mulher não pode fazer sobrancelha, a mulher não pode tirar os pelos da axilas, do sovaco, raspar as pernas, raspar a parte íntima do corpo, a mulher não pode, o homem não pode deixar o cabelo crescer, o homem não pode ter barba, cavanhaque, o homem tem que fazer a barba todo dia, não pode ter cavanhaque, não pode ter cabelo, não pode ter isso, pode ter aquilo, o homem não pode vestir short, a mulher não pode vestir short, a mulher não pode vestir calça, a mulher não pode vestir uma saia, um vestido, isso, aquilo. Dogmas, doutrina, RI de igreja. Eu não estou aqui para debater se a igreja de Deus Amor está certo, se a Deus Amor está certo, está errado, se a Divina está certo, está errado, se a presbiteriana, a metodista, ou Lagoinho, ou se a Universal do Reino de Deus está certo, se o Edir Macedo está certo, está errado, ou se a presbiteriana está certa, está errado, se a metodista está certa, está errado. Eu não estou aqui para discutir sobre a igreja. Estou falando, o crente, o evangélico, o cristão, o protestante, não devemos brigar entre si. Não é também não julgar, também não condenar, não julgar, não condenar, apontar o dedo a ninguém, não apontar o arqueiro, a cegueira de ninguém. Temos que orar, clamar, suplicar, interceder, buscar a face e a presença de Deus. Muitos dizem ser crente, outros dizem ser evangélico, outros dizem eu não sou crente, sou evangélico, outros dizem eu não sou evangélico, sou protestante. Outros falam, eu não sou protestante, outros falam, eu sou isso, aquilo, eu sou judeu. Eu sou meio judeu, sou não sei o que, sou isso, aquilo. Irmão, eu falo para você, Jesus veio para os seus, que eram judeus. Os judeus o rejeitou. Ou seja, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de esquina foi rejeitada pelos seus. Foi desprezado, foi pedra angular, a principal, a primeira pedra do fundamento é Jesus. A primeira pedra do fundamento é Jesus. A pedra angular é Jesus. A pedra fundamental, eu sou o ômega e o alfa. O alfa e o ômega. O alfa e o ômega. A primeira e a última. Ou seja, a pedra que os construtores de Israel, os israelitas, os judeus rejeitaram, reputaram sem valor, sem ter um brilho, a qualidade, para aquela pedra, tiraram e removeram, colocaram outro fundamento, outro ensinamento. Mas Jesus Cristo falou para Pedro, tu não revelaste nem a carne nem o sangue, mas tu revelaste o Filho de Deus. Portanto eu digo para ti, teu nome não é mais Cefas, será Pedro, ou seja, filho do trovão. Você não será mais chamado Pedro, não será mais homem comum. Ou seja, o Senhor chamou ele para um reino, para a palavra, para pregar, ensinar, ministrar. Deus revelou os mistérios para ele, a sabedoria, entendimento, a ciência, o conhecimento da verdade. Ou seja, sabedoria, entender, compreender, a ciência, sabedoria, entendimento, conhecimento, unção, poder, virtude, a plenitude. Revestiu ele e ainda falou para ele, Pedro, sobre esta pedra que os construtores o rejeitaram, ou deixaram, desprezaram, fizeram, anularam.